Nós tivemos um comentário de um senhor a chamar-nos feminazis. Claro, é o típico adjetivo para tentar desqualificar e menosprezar. Enfim. Feminismo. Será que conhecemos bem esse conceito? Viemos ao MAR, a União de Mulheres Alternativa e Resposta, uma das associações feministas mais antigas de Portugal, que já dura desde quase a Revolução de 25 de Abril, para tirar temas sobre o que é, afinal, o feminismo. Mais temática sobre o tema feminismo, porque é isto que nos traz aqui, começava pelo início, que é, afinal, o que é o feminismo? O feminismo é muito simples, é um movimento, uma ideologia, uma teoria que defende a igualdade de direitos e de oportunidades entre mulheres e homens e que luta como há uma estrutura, uma desigualdade histórica entre homens e mulheres, portanto luta também muito pelo empoderamento das mulheres para o alcance dessa tal igualdade nas leis, nas mentalidades e nas práticas. Antigamente, o feminismo para mim era as mulheres que lutavam pelos seus direitos, eram oprimidas, ao longo da história sempre foram, e atualmente as mulheres continuam a lutar, mas há certas mulheres que estão a lutar demasiado. Como é que eu explico? Começam já a fazer bullying, começam já a fazer invenções, coisas estranhas, chamam nomes. E aquele conceito do feminazi que surgiu, o que é que é, no seu entender, o feminazi? Que é mais um daqueles chavões para etiquetar negativamente as feministas. Portanto, se dizemos alguma coisa que não agrada a uma pessoa preconceituosa do ponto de vista da igualdade de género, ela é feminazi. Sente que a palavra e que o conceito de feminismo é interpretado tal como é na nossa sociedade hoje em dia, ou não, e se isso já teve evolução ao longo dos tempos? Tem tido evolução, principalmente creio que nos últimos anos está a sair um pouco do tabu de cada vez mais pessoas e até socialites, pessoas bem conhecidas, estão a afirmar-se cada vez mais como feministas e isso é bom. No entanto, mantém-se ainda algum estigma associado à palavra. Há pessoas que ainda têm medo, associam como uma luta contra os homens, que não é de todo. Feminist, a person who believes in the social, political and economic equality of the sexes. I may be a little grayer than I was 8 years ago, but this is what a feminist looks like. Men, I would like to take this opportunity to extend your formal invitation. Gender equality is your issue too. Machismo é o conceito que se baseia na supervalorização das características físicas e culturais associadas ao sexo masculino. Portanto, é uma questão também de as pessoas se informarem, ou acha que essa informação ou essa formação falta ainda hoje em Portugal, por exemplo? Falta, decididamente falta ainda. Uma das grandes apostas do UMAR é a questão das escolas e da educação. E para além da educação em si, uma das questões que eu também tinha aqui preparada, ainda bem que começámos já a falar sobre isso, é no berço. Até que ponto é que a forma como nós educamos as crianças depois
tem uma grande influência na forma como elas pensam estas questões quando são adultas. Costuma-se que até a própria discriminação e formatação do género ainda começa quando a mulher está grávida. Muitas vezes quando os pais e as mães sabem qual o sexo da criança, portanto, já preparam o quarto cor-de-rosa, o azul, as roupinhas. A minha filha se calhar vai ser bailarina, o meu filho se calhar vai gostar mais de futebol. Portanto, a preparação, toda aquela antecipação das questões de género, muitas vezes começa, tanto ainda o bebê ainda não nasceu. E claro que logo as crianças, através dos brinquedos, por exemplo, das roupas que usam, da forma que se dizem, por exemplo, as raparigas não te sentes com as pernas abertas ou não corras tanto, fica mais em casa, isso não é para meninas, é para meninos. Tudo isso vai formatando desde logo aquilo que a sociedade acha que as mulheres, ou as meninas devem ser e os meninos devem ser. Temos um link, um vídeo em que falamos de um dispositivo que está a ser desenvolvido pela MIT, se não me engano. É um dispositivo para se colocar em sutiãs que depois está conectado com telemóveis para alertar para uma possível violação, ou início de uma violação. Porque falta desenvolver um parecido para homens, não acham? E lançámos a pergunta aos nossos espectadores. E tivemos um comentário que foi o seguinte, vou só apagar aqui, de uma senhora que comentou: desenvolver um para homens para quê? Só se forem rapazinhos, visto que homens não são violados, pelo menos não o são por mulheres. O que é que tens a dizer sobre isto? Quer dizer, há uma diferença estrutural a nível de violência sexual. As mulheres são muito mais vítimas de violência sexual do que homens. Claro que também há homens que podem ser vítimas de violência sexual, mas normalmente são por outros homens. Não tanto por mulheres. É isso que dizem os números, não é? Sim. Okay. Às vezes quando os homens são vítimas de violência sexual, normalmente é por outros homens. Claro que pode haver casos por mulheres, mas são relativamente aos cometidos por homens contra mulheres, é muito inferior. O que eu entendo disso é mesmo isso, que é as mulheres a lutarem pelos direitos delas, porque sempre vivemos numa sociedade em que a mulher foi oprimida, sempre não podia fazer certas coisas, era um objeto, era uma posse. Pronto, e o feminismo veio trazer isso. Igualdade de direitos e liberdade também para a mulher poder fazer o que os homens também fazem. Quando vamos sair à noite é muito normal que as mulheres paguem menos para entrar numa discoteca. Isso também é sexismo, não é? Qual é o vosso ponto de vista? No meu ponto de vista, sim, não é? Porque aí as mulheres são vistas como um isco as mulheres são usadas elas pagam menos para atrair homens, ou seja, está aqui toda uma mentalidade muito sexista em muitas casas noturnas. Mas na verdade há aqui um benefício, que é de pagar menos. Sim, aparentemente é bom, mas a lógica que está por detrás é de utilizar as mulheres como isco para... Igualdade salarial, por exemplo, é uma questão que continua não só em Portugal, mas noutros países da Europa. Portanto, temos uma desigualdade que ainda por cima se acentua quanto mais altos foram os cargos das mulheres. Por exemplo, temos a questão da nova legislação das cotas, que garante que as mulheres têm que ter cerca de 1/3 de lugares de chefia nas administrações das grandes empresas. E a minha pergunta é, ao definirmos estas taxas, ao definirmos estes números, não estamos a marcar uma desigualdade também? Não, são mecanismos para combater essa tal desigualdade. No mundo perfeito não seria necessário, porque se as mulheres correspondem a mais de 50% da população, portanto as mulheres à partida já estariam, e até têm uma maior formação neste momento do que os homens em Portugal, portanto à partida corresponderiam a mais de 50%
das taxas nos cargos de administração, mas o que não se passa. Então, o feminismo é a igualdade entre géneros, mas para mim também parte mais por uma emancipação da mulher e tipo, isso não se focando só, sei lá, em mulheres brancas ou mulheres heterossexuais, etc, tipo, tem de haver toda uma interseccionalidade entre isso. O que temos neste caso foi um artigo que saiu numa revista mexicana que se chamava Posições Sexuais para quando ele quer e tu não, e era dirigido a mulheres. Também tivemos conhecimento, portanto não faz sentido estar a chamar a atenção de mulheres para uma prática sexual quando ela não lhe apetece e o parceiro sim. Quer dizer, isso tem que haver comunicação entre o casal. Se não houver comunicação e se ambos não quiserem, então não se faz. Tem que haver consentimento de parte a parte. O consentimento é fundamental em qualquer relação, tanto se é íntima ou não. E sabemos que há muitas violações dentro do próprio casal e dentro até do casamento. E isso é um assunto ainda tabu. Sequer muitas mulheres até se podem não se aperceber disso, mas o facto é que elas não têm que ser pressionadas para. É um mecanismo para tentar reverter essa desigualdade, porque se não for aí, já estamos em 40 anos de democracia, se em 40 anos de democracia não chegarmos lá, então terá de ser por estes mecanismos de igualdade.